Olá pessoal, boa noite, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Movimento Jovens da Luz. Vamos enviando aqui o aviãozinho, ó, para todos os amigos, para toda a família, para todas as pessoas especiais. Vamos lá. Que feliz em poder estar aqui mais um dia, mais uma noite, compartilhando um pouquinho sobre a fé, sobre o que nos move como cristão. E tem um convidado hoje ainda mais especial. Geovânia Azevedo vai estar aqui para dividir um pouquinho com a gente sobre esse olhar da vida cristã. Esse que é nosso irmão, que todos os dias aí faz a interpretação do Evangelho. Então vamos lá. Vai encaminhando aqui, ó, o aviãozinho. Sejam bem-vindos. Já ele tá aqui também. Vou convidar aqui. Para quem não entrou ainda. Quem não viu. Não pode perder esse momento. Vamos lá, vamos lá. Aqui mais um. Aqui mais um. Convida aí. Aqui. Já a gente começa. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Estou aqui convidando algumas pessoas para nossa live. E peço para você que está aí também online aqui comigo, para enviar para todos os seus amigos, familiares. Hoje o papo vai ser bem bacana. Olha, Lari, coisa boa ter você aqui comigo. Tô feliz. Boa noite. Quanto tempo! Eu estava sumidinha aqui das lives, né? Mas estou voltando. Estou voltando, as lives de formação. Estamos com alguns projetos bem bacanas. Bem bacana mesmo, assim, pra gente tratar um pouquinho, né? Sobre a fé, sobre a vida cristã, sobre o distanciamento, sobre o sofrimento que passamos, né? E continuamos passando ainda. A pandemia não acabou, mas trouxe muitos impactos na nossa vida de oração, de serviço. Então, o convite aqui é especial. Tio Rony também, Graninha. Sejam bem-vindos. Olha os coraçõezinhos subindo, hein? Tô feliz. Dourado, seja bem-vindo também. Vamos lá. Oi, Dani. Vamos chegando. Boa noite. Já o nosso convidado chega aqui também pra gente conversar um pouquinho. Dourado, Dani, vamos aí, ó, enviando essa live aqui, pegar o aviãozinho, ó, pra todos os amigos, familiares, conhecidos, por desconhecidos também. Vamos tocar o coração de outras pessoas hoje. Pense em alguém que você nunca mandou, que talvez nesse momento oportuno seja contemplado, seja tocado, né? Por essa live, por esse momento. Envia. Só bênçãos aqui hoje. Já convidei um monte de gente, tá todo mundo entrando aqui. Só falta a Giovanni chegar. Já a gente começa.
bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Me sinalizem aqui. O áudio tá direitinho? Me contem, tá? Preciso desse feedback. Vamos ver. Maria Elizabeth entrou aqui também. Seja bem-vinda. Tá me ouvindo, Bu? Tá? Ótimo. Perfeito? É, maravilha. Coisa boa. Fico feliz. Muito feliz mesmo. É um tema que eu gosto tanto de falar. Sobre fé, sobre distanciamento, hein? Você que tá aí distante de alguém, que tá se sentindo também distante, né? Dessa vida de oração, dessa vida de serviço. Seja bem-vindo e bem-vinda aqui. Convide outra pessoa para ouvir um pouquinho dessa palavra, desse depoimento, né? Que Giovanni vai trazer aqui pra gente. Olha, minha mãe também entrou aqui. Coisa boa! Então, só falta ele chegar aqui para eu convidar pra gente iniciar a nossa live com ele. Com ele. Enquanto isso, vamos chamando a gente aí. Vamos chamando, vamos convidando. Que Deus possa tocar o coração de todos vocês. E os coraçõezinhos subindo aqui. Cadê? Quero ver, quero ver. Aqui. Aqui. Agora apareceu, Dourado. Vai apertando. Tô gostando de ver. Hoje é um tema bem bacana, bem importante. Fiquei bem reflexiva, viu? Pensando sobre essa live hoje. Um sofrimento, né? Um tempo difícil. A pandemia veio aí para nos tirar da zona de conforto, para fazer com que a gente pensasse e repensasse sobre as nossas atitudes, sobre o nosso comportamento, sobre as nossas escolhas, sobre qual a nossa prioridade. Ó, Giovanni chegou aqui. Boa noite, Giovanni. Seja bem-vindo, nosso convidado aí mais que especial. Deixa eu ver se eu consigo. Aí. Deu aqui que o Giovanni não está conseguindo entrar. Não sei o que houve. Vamos tentar mais uma vez. Aí, boa noite. Tá conseguindo ver a solicitação, Giovanni? Olha os coraçõezinhos subindo aí, hein? Eba! Aqui. Manuela chegou aí, hein? Aqui tá dando, o Giovanni não tá conseguindo participar. O que será que tá acontecendo? Sejam bem-vindos, viu? Estamos tentando aqui resolver o probleminha da solicitação.
Entrou? Ah, Opa, acho que agora foi. Ai, pronto. boa noite! Boa noite. Lindo, Como Giovanni! Que vai? prazer recebê-lo aqui. O meu também é grande. Nosso movimento está muito feliz com o seu sim, por ter aceito compartilhar um pouquinho Uhum. com a gente, né? Da sua vida Pronto. de oração, como um cristão, como um exemplo para a gente, numa noite de É. domingo. Boa noite ensolarada. É. É, cheio de frio. Mas é isso, eu também estou muito contente de estar com vocês. Eu tinha esse desejo no meu coração de um dia fazer essa live com vocês. Ai, que bom, hein? Já estava. Gostoso. Ele nos tocou de todas as formas. Uhum. Então, é, Quer falar um pouquinho? o pessoal está chegando aí, né? É. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos acolha no seu Imaculado Coração, que essa live aconteça dentro do Imaculado Coração dela, que ela apresente ao seu Filho Jesus toda a nossa realidade, para que esse nosso bate-papo possa produzir fruto em nossa vida e na vida de todos que vierem ouvir. Né? Já pedindo a Nossa Senhora também que ela visite, né, a casa de todas as pessoas que vão participar dessa live. Não só que vão participar agora, mas aqueles que depois, né, o Espírito Santo vai tocar e de alguma forma eles também vão participar desta live e vão perceber Deus falando com ele, né? Porque Deus ele não precisa de nós, mas quer precisar. Eu acho isso muito forte, né? Ai, Deus não precisa de nós, ele pode tudo, mas ele quer precisar. Olha que valor ele dá a você, Vanessa. Olha, né? Hoje, 1º de agosto, é ele poder disse assim, tudo, ser o Todo-Poderoso e ainda é, assim escolher precisar de cada um de nós aqui, né? né? Do nosso sim, Como do ele, nosso serviço, da nossa oração. uhum. Como ele nos ensina a ser humilde, né, Vanessa? Não é? Ele que é Deus, que tudo pode, e aí se, né, faz desta forma. E a gente, como nós precisamos aprender, né, com os ensinamentos de Deus, tornar vida em nossa vida. Então, os irmãos dizem que quando aperta esse botãozinho aí que sai um balãozinho, aí diz, parece que o Instagram promove, né? E aí vai chegando em outras pessoas e tal. Vamos então aí chamando as pessoas para que possa participar desse bate-papo, que eu também estou curioso. Eu estou curioso, né? Porque Deus nos surpreende, né? Às vezes a gente faz prepara tanta coisa e aí de repente, né, sai outras coisas, porque Deus nos surpreende. Às vezes eu estou falando e bem eu estar falando ali, eu estou falando naquele momento e eu estou dizendo, eita, isso aqui é para mim também. Eu estou falando de algo que eu preciso viver. Olha como Deus fala para o outro e fala para nós mesmos. Então, o que vem no meu coração é essa curiosidade de dizer o que é que Deus tem para nos provocar nessa noite, para que a gente possa crescer, né? Em E, espírito, né? Enfim. e nos Então, mostra bem, né, que em pequenos gestos, em pequenas ações, através da palavra, por exemplo, que nós vamos aqui partilhar um pouquinho também, né? Ele pode tocar a todos os corações, ele nos convida a ser humilde como ele, a entender que a gente precisa de pouco, né? Mas que uhum, sem ele, esse pouco é cada vez mais difícil, nada. né? E esse pouco com ele é multiplicado para nós, para a nossa Uhum, necessidade, né? Para a nossa família, para todos aqueles que precisam também, para a gente ir isso, aprendendo dia após dia a não recorrer a ele apenas quando precisamos, né? Quando se faz verdade. necessário, situação maior, mas estarmos Uhum, conectados com Deus e dar o nosso sim todos os dias. isso. É maravilhoso isso que você está trazendo, Vanessa. Essa semana eu tive uma experiência muito forte disso que você trouxe, né? De buscar Deus, não somente naquilo que a gente precisa para o nosso dia a dia, mas estar na presença dele constantemente. Buscar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. E nós precisamos acreditar mais na palavra, naquilo que Deus fala, que nós falamos para os outros, acreditar que é verdade. Né? Eu passava por uma experiência dessa esses dias, eu estava cheio de atividade, né? E eu descobri que eu tenho enxaqueca, e a minha enxaqueca é ansiedade. Né? Eu já percebi isso, que
quanto mais ansioso eu estou, ela chega, e aí se eu não paro, não tomo logo um remédio, enfim. Eu já tive esse controle, eu estava tomando um remédio que me deram assim, sem receita médica, aí eu tomei uns dois, depois disse, rapaz, isso é muito forte. Eu digo, não, peraí. E aí, conversando com o médico, e aí avaliando, eu fui vendo que era ansiedade, né? E aí eu estava essa semana com muita coisa para fazer, muita coisa. Eu estava em oração pessoal, né, rezando, e aí, em determinado momento, veio aquele meu sentimento assim, né? Deus realiza o impossível. E aí eu comecei a refletir. Deus realiza o impossível. E aí veio no meu coração um sentimento, né? Escreve tudo o que tu tem de preocupado, que é impossível, que não depende de você, que depende dos outros. E eu comecei a escrever, tá? Fui escrevendo. Então, isso aqui eu não posso fazer nada se alguém não fizer antes isso. E aí fui fazendo, fui escrevendo. Depois veio no meu coração, agora escreva aquilo que você pode fazer. Aí eu escrevi tudo que eu podia fazer. E aí depois fechou, né? Agora entregue aquilo que você pode fazer a mim e deixe os outros, e deixe as outras coisas. E aí veio aquela passagem, né? O meu fardo é leve. Então eu fui percebendo que muitas das minhas preocupações, elas não tinham sentido, porque eu não podia fazer nada. Então, se eu não posso fazer, eu entrego a ele, mas de um gesto de confiança. Então, foi muito mais leve. Então, é isso que nós precisamos hoje, né? Nesse mundo de ansiedade. Você, como psicóloga, deve encontrar muita gente que chega dizendo, ah, eu não aguento mais, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho... Então, como administrar o meu tempo, né? E essa vida nossa de união com Cristo nos ajuda, né? Às vezes as pessoas não querem, eu não vou para a igreja, eu não quero ir para a igreja, por isso, aquilo outro, eu vou me tornar um fanático, mas está perdendo tanta coisa boa, porque os ensinamentos de Cristo nos liberta verdadeiramente de muitos pesos, né? Então, vamos aí, senão eu fico falando aí, É você isso. já sabe que eu falo, eu gosto de falar. Que bom. E só aproveitando um pouquinho do que você trouxe aí, né? Assim, de fato, sou psicóloga, atuo, né? Hoje o Uhum. público que eu atendo tem uma maior demanda em relação à ansiedade, de fato. E uma das técnicas que nós utilizamos é a escrita mesmo, para a gente tentar se Hum, apropriar daquilo que é possível para nós, depende de nós, está sobre a nossa responsabilidade e o que é do outro. Então, olha só certo. como trouxe aí a sua experiência, né? Que eu acho que é Isso. uma grande contribuição para todos que estão aqui participando dessa Uhum. live, desse momento. Em algum momento se pega mesmo com um nível de ansiedade maior, às vezes até prejudicial, né? E deve procurar um profissional especializado para orientar. Como você trouxe aí, que procurou médico, conversou, buscou a medicação, enfim, até que depois fosse retirada também, né? Sobre orientação. Mas saber Isso. que pode contar com outra pessoa, você pode procurar ajuda. Não só pode, como deve, né? Isso é Uhum. super importante, assim. Fico feliz com o seu depoimento aí, com a sua partilha dessa experiência. Acho que muitos aqui ou vão se identificar ou vão pensar sobre, né, essa situação, a melhor forma de lidar. E é exatamente pensando nisso que começamos a conversar aqui, Giovanni, que te convidei para essa live. Nesse momento de pandemia, né, principalmente, o nosso maior recurso hoje é a internet, é a tecnologia, para que a gente possa se comunicar, para que possamos, né, estar mais próximos um do outro, porque nesse período nós tivemos o distanciamento, né? No início Uhum. foi aí algo que foi, digamos assim, determinado, o distanciamento, não que hoje não seja necessário, né? Mas hoje a gente tem outros protocolos já, nós conseguimos, né, algumas flexibilizações já, até pelo próprio controle da pandemia, mas eu te convido a falar um pouquinho para a gente sobre a fé e o distanciamento ao refletir sobre. Antigamente, digamos assim, no início da pandemia, o problema, o X da questão era que as igrejas estavam fechadas, não tinha missa, ou era só online, e nem em todos os horários. Mas agora que nós voltamos, né, a de fato ter a nossa igreja aberta, temos os horários das missas e os bancos, a maioria deles estão vazios. Uhum. Eu fico me questionando se antes da pandemia as igrejas estavam vazias ou cheias. Porque ela poderia estar cheia de pessoas, mas estava, de alguma forma ali, não presente. Uhum.
não é? É uma reflexão que me veio hoje pensando um pouco, porque veja só, se nós olharmos a realidade da pandemia, e nós falávamos no início que Deus tem o poder de tudo, Ele está no controle de tudo, e Deus é amor, a gente pode se questionar, e essa pandemia é desejo de Deus? Não é? Não é desejo de Deus. A pandemia não é desejo de Deus. Deus é inacessível ao mal. Deus só faz o bem. Então, às vezes, de forma errada, a gente fala, eu penso assim, que de forma errada nós falamos que Deus nos castiga. Não, Deus nos deu a liberdade. Se eu uso essa liberdade de acordo com a vontade dele, mesmo os sofrimentos da vida, eu vou crescer. Porque ele vai permitir para que eu cresça. Então, quando acontecem as coisas que não nos agrada, nós olhando com esse olhar cristão, nós vamos perceber que é uma oportunidade que Deus está nos dando para crescer. A pandemia é uma oportunidade de a gente refletir sobre nossa fé, sobre o nosso comportamento, né? E se a gente pegar, por exemplo, um texto do Antigo Testamento, quando Deus manda Jonas ir àquela cidade para dizer, olha, vai acontecer coisas desagradáveis nessa cidade. Mas as pessoas jejuaram, o próprio governo se rendeu, não é? E Jonas disse, pô, eu falei tanta coisa e não aconteceu nada. Por quê? Porque o povo voltou para Deus, não é? E essa pandemia, nós estamos voltando para Deus, já que as igrejas estão vazias quando nós já podemos voltar. E aí eu me questiono, será que naquela época nós estávamos simplesmente presentes? Porque na missa eu não assisto, na missa eu devo participar. Né? Eu devo participar, eu devo entrar e mergulhar com tudo. Eu preciso ir à missa, eu necessito de Deus. Lá eu quero me tornar um homem e uma mulher melhor. Se eu não tenho essa consciência, a igreja vai ficar vazia. E a participação vem desde a minha decisão em ir para a igreja, né? Quando eu decido, eu escolho estar ali. E essa decisão passa por um reconhecimento do valor que ela tem para mim. Porque se ela não tem para mim se eu não tenho esse reconhecimento, eu não vou. Não é tão importante assim. Então eu preciso saber que quando eu vou à igreja, e a igreja não é uma invenção do homem. Primeiro ponto, a igreja não é uma invenção do homem. A igreja é um desejo de Deus. Desde a eternidade, Deus já quis a igreja. Ele nos quer junto como seus filhos. Ele não ensinou Pai Nosso, ele não disse Pai meu. É Pai Nosso. Nós precisamos estar juntos. Não é? A nossa humanidade tem essa necessidade de comunidade. Nós não conseguimos viver isolado. Ninguém se torna santo sozinho. Ninguém se torna santo sozinho. Para a Santa Vanessa vir a existir, ela vai precisar de São Danilo. Entende? Não é Danilo, seu noivo? É, sim. Não é? Vocês dois é que vão se completar, é um ajudando o outro, não é? Nesse processo de conhecimento. Então, na igreja é onde eu me encontro com o outro, onde o outro reza por mim, onde eu rezo pelo outro, onde Jesus vai falar ali na homilia, não é? Onde eu tenho a oportunidade de praticar a fraternidade, junto com meus irmãos, fazer um... E se eu não tenho essa vida de igreja e fico dentro de casa só achando que está tudo muito bom, eu já rezei, aí é um perigo. E a pandemia nos levou a uma realidade que as lives, não é? Muita gente no Instagram, muita gente falando bonito, querendo ficar famoso, não é? Eu quero ficar famoso, eu quero ter não sei quantos seguidores, eu me preocupo, sabe? Eu fico olhando assim, hoje eu fiquei olhando lá, 5.000 e poucos seguidores, digo, misericórdia, Senhor. O peso que tem isso quando a gente tem realmente esse desejo de mostrar Deus através das nossas ações. Não é? Então eu fico olhando que realmente, será que nós estamos aproveitando esta pandemia para fazer aquilo que nos ensina no Antigo Testamento, quando Jonas falou e a gente voltou? Parar para pensar diante de tudo isso e dizer, eu preciso voltar à igreja, eu preciso voltar a buscar a confissão, eu preciso voltar à catequese, eu preciso levar minha criança à catequese.
eu não posso ir à igreja porque eu estou preocupado com a pandemia, mas eu vou para uma série de outros lugares. Não é? Você jovem, quantos jovens não vai à igreja, mas está nos paredões da vida? Estão em Não é? restaurantes, estão em bares, né? Assim, que também têm os seus E que, protocolos, como na igreja. e que é necessário, nós precisamos. Eu fico olhando os jovens, nós jovens, né? Porque eu sou jovem. Super jovem. Nós jovens, nós precisamos sentar no barzinho para bater um papo, conversar. É necessário. E já pode fazer isso? Pode. Mas nós precisamos voltar à nossa vida de normalidade. Eu vou ao barzinho com protocolo, eu vou à igreja com protocolo. Não é? Quando eu conheci a minha esposa, eu me encantei com a igreja. Tá? Eu estava vivendo um momento vivendo toda a minha juventude. Tá? Primeiro emprego, gastava todo domingo, era só fazendo farra, né? Bebendo bastante, eu bebia bastante. Né? Em outro momento a gente fala um pouco desse testemunho de vida do Giovanni antes e o Giovanni depois, né? E a previsão para o Giovanni de amanhã. Então eu bebia Para muito. a live. Eu bebia muito. Aí eu fui à igreja, né? Eu estava de olho na esposa hoje, né? E aí eu resolvi ir na igreja. Mas eu fui, tomando umas duas ainda, meio ressequiado. E ela gostava muito de participar do grupo de jovens e tal. Quando eu cheguei na igreja, que eu vi aquela quantidade de jovens, as meninas bonitas, os meninos bonitos, tudo alegre, bronzeados, eu digo, vieram da praia, mas ninguém parece que está como eu, usando um chiclete para disfarçar o mau hálito. Aquilo me incomodou. No domingo seguinte, eu fiz tudo para que a minha farra continuasse, mas que parasse um tempinho para que eu pudesse voltar para ver aquele povo bonito que estava se reunindo. E ali eu fui me encantando, né? Com o jeito da minha esposa hoje, eu fui buscando ver que aquela realidade que eu tinha lá na infância, a semente estava aqui dentro. Então foi na igreja que eu me encontrei. Foi no testemunho dos jovens que eu me encontrei. E você, jovem, se você não volta para a igreja, como você vai testemunhar na faculdade, no seu ambiente de trabalho? É lá que nós vamos nos enriquecer. É lá que nós vamos ser luz para o outro, sabendo que nós não somos luzes. Nós somos lua. Essa semana eu falava sobre isso em uma live. Nós somos lua. A lua reflete a luz do sol. Ela não tem luz própria. À noite, nós estamos vivendo numa pandemia, uma escuridão. Na escuridão eu preciso de quê? De lanterna. Se eu estou no meio do mar, eu preciso de uma bússola. Senão eu não consigo o caminho. Né? Se eu tenho esse mundo cheio de vozes, eu preciso ouvir uma voz que me direcione para um lugar certo. Jesus é esta voz, é o caminho, é a verdade e é a vida. A igreja está ali, a bússola que eu preciso no meio desse mundo, onde é que eu vou? A lanterna, a fé que eu preciso para nesse mundo cheio de dúvidas, né? E eu preciso ter fé, eu preciso ser perseverante, eu preciso ser determinado. E Jesus vai dizer para mim e para você, né? No mundo tereis aflições, mas antes eu venci o mundo, é isso que eu ouço na igreja. Eu vou ouvir testemunho de pessoas que venceram e eu vou me ter como testemunho. Então é maravilhoso essa realidade. Então é importante a gente refletir um pouco sobre a igreja está vazia, mas será que ela já não estava? Ponto. E eu? Eu não tenho agora que ficar me preocupando com os outros, mas se nós aqui somos 17, se nós 17 pararmos para pensar realmente como é que nós estamos dentro desta realidade de igreja, e com esse desejo de testemunho, 12 homens, um traiu, depois teve um sorteio e entrou o outro. 12 homens foram capazes de acreditar na palavra de Deus e ela chegar até nós hoje. Aqui tem 16. O Espírito Santo está agindo no meu coração e no teu coração. E você que está ouvindo essa live depois desse momento, você também está sendo chamado por Deus a refletir sobre a sua realidade. Eu sinto que Deus vai mandar essa live depois para muita gente, porque nós precisamos refletir qual é a nossa missão.
Eu não posso ficar só dizendo, a igreja está vazia, mas o que eu estou fazendo para que ela possa estar cheia. E aí entra a gratidão. Por amor a Deus, gratidão a tanta coisa que ele fez por mim, eu preciso me doar. Se a gente ama alguém, a gente quer agradar ao amado. Então, se eu não estou agradando a Deus, e como eu posso agradar a Deus se eu não o vejo, se eu não o toco, fazendo com que o irmão sinta a presença dele? E isso também nos convida a pensar, eu estava aqui refletindo enquanto você estava falando aí um pouquinho, de que nós somos a igreja. E se os bancos estão vazios, e se nós não escolhemos ir para a missa, né? Se nós não vamos para a igreja, se nós que somos a igreja não estamos, nos distanciamos, e aí, como fica? Como vive essa fé? Como viver essa fé? Né? Porque a gente entender, Vanessa, que a fé é um dom de Deus. Sim. A fé não é porque eu rezo 1000 textos que vai aumentar minha fé. Não é porque eu vou à missa todo domingo que vai aumentar minha fé. Mas tudo isso me ajuda a crescer uma fé que eu já recebi. Fortalece, né? Fortalece. Eu vejo a fé como uma semente. Tá? Deus colocou no seu coração, no seu batismo, você tem a fé. A fé está aí. Mas para que essa fé possa crescer, é como uma semente, você tem que cuidar dela. Ela precisa receber o sol, ela precisa receber a água, é preciso retirar as ervas daninhas, não é? Para que ela possa crescer. Eu tenho a fé, você tem a fé. Como é que ela vai crescer? No momento que eu acredito na palavra de Deus. No momento em que eu dou um passo à frente, ele me mostra, olha, Giovanni, a fé que está aí dentro. Olha a fé dentro do teu coração. É preciso Porque eu... cuidar, né? Para que essa fé, de fato, aí se fortaleça, se torne inabalável, porque os problemas vão existir, né, Giovanni? Deus nos convida o tempo inteiro, ele nos mostra isso, a pandemia está aí. Porque nós estamos nos dando conta de que, assim, está fugindo ao que planejamos ou esperamos nos nossos dias, na nossa rotina, né? No último ano. Mas Deus tem um propósito. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu não posso confiar e entregar em Deus apenas quando as coisas acontecem da forma como eu gostaria ou como me beneficia. Sim. Até que ponto essa fé também está sendo alimentada? Como é que é vivida essa fé, né? E essa relação com Deus? Então, isso me faz pensar muito sobre isso. Quando nós estamos lendo, meditando a palavra de Deus, a gente se encanta, né? Com a fé daquelas pessoas. E a gente fica muitas vezes olhando só o resultado final. Mas a gente não para ver, por exemplo, o chamado como foi. Não é? Quando Deus chamou e disse, olha, venha, largou tudo. Venha, largue tudo para me seguir. E venha, largue tudo para me seguir. Aí eu fico olhando, nós estamos vivendo uma Olimpíada. Aí essa menina, Rebeca não, como é o nome da outra? Simone, né? Simone Biles, né? Aí a Simone larga tudo. Ela larga tudo e diz, não, peraí, calma, eu preciso cuidar de mim. Alguns podem questionar, será que ela largou por isso? Não, seja lá o que for, eu não estou questionando lá se tem lá algumas... O que eu estou dizendo é, ela deixou uma fama, ter coragem de dizer para o mundo inteiro, olha aqui, basta. Isso é um chamado para nós, olhando do ponto de vista cristão, nós precisamos dizer o quê? O que eu preciso também dizer não àquilo que o mundo quer que eu faça e que está de encontro ao que Deus quer. Isso é fé. Isso é fé. Isso aí eu estou vivendo a fé. Né? Então a gente vê, por exemplo, hoje, aquele que ganhou o surf, como é o nome dele? Ele disse que... Né? Ele disse, esqueci o nome dele agora, que competiu junto com Medina e tal, né? Então ele disse o quê? Eu, todos os dias, às 3 horas, eu rezava, pedindo a Deus por essa medalha. Olha que prova de fé. Há um mundo que confia na sua força física. Ele confiou na força física, ele treinou muito.
Ele treinou muito, mas ele disse ao mundo, eu busquei em Deus também força. Então a Olimpíada está nos ensinando muito. 3 horas da madrugada eu acordo para rezar, porque é hora da misericórdia. Ele está treinando, ele quer ganhar um título, que bom, todos nós precisamos fazer isso. Mas ele não deixou de dizer ao mundo, aqui está Deus agindo em mim. Né? Quando uma das cientistas da Anvisa anunciou que a vacina poderia ser usada de forma emergencial, aquela entrevista num dia de domingo, eu passei a tarde toda ouvindo aquela fala de todos ali. No final, a diretora ela disse assim, porque ele vive, eu creio no amanhã. Quando ela disse essa frase, ela não disse se ela era católica, se ela era protestante, ela disse uma frase que nós, cristãos, entendemos que porque Cristo vive, nós podemos crer no amanhã. Ali eu identifiquei a ciência como dom de Deus dizendo para a gente, vocês não rezaram pedindo a cura? Vocês não estão rezando pedindo aí a cura da pandemia? Olha eu aqui manifestando o meu poder, dando sabedoria a esse cientista, reconhecendo a minha presença nele e liberando a vacina. Aí hoje a gente não quer ir para a igreja, tomando vacina e não quer ir para a igreja. Espera aí, onde é que está a nossa fé? Se a ciência é um dom de Deus, não é? Então nós precisamos aprender, porque Deus está nos falando. Olha, eu digo, Vanessa, Deus não está nos falando, não. Deus está gritando. Volta, perceba os sinais, eu estou aqui, eu quero melhorar a vida de vocês, mas vocês querem andar sozinhos? Então vocês vão sofrer. Eu não estou castigando, é vocês que estão usando má liberdade. Se eu digo a Deus que eu quero que Ele me ajude, Ele me ajuda. Mas se eu digo que eu não quero, Ele não me ajuda porque Ele me deu liberdade, Ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo. Ele não pega a Vanessa e diz, Vanessa, eu quero que você faça. Ele convida a Vanessa. Como Ele convidou Maria. Você, Maria, de todas as mulheres, todos os dias Ele nos convida. Não é? É isso. Então nós precisamos isso traz crescer também uma na fé. Sim. E nesse processo de precisar crescer na fé, de entender, né, sobre nossas escolhas, sobre o convite que ele nos faz todos os dias, né? Que ele nos toca de maneira mais simples, da maneira mais sutil. Deus fala conosco, né? E de que maneira a gente tem conversado com ele, tem de fato, né, entrado em serviço, em oração, pensando, não deu tempo de ir para a missa, pensando, eu não tenho tempo porque eu estou cheia de coisa com a pandemia, a minha rotina mudou toda, então não sobra tempo? É o tempo que sobra que é destinado para Deus, para a minha fé? Né? Isso nos convida também. Isso também é um processo de convite para uma reflexão. O nosso tempo é tão curto. O nosso tempo é tão curto. Se a gente pudesse valorizar nós mais... um distanciamento de Deus, das coisas... Exatamente, Vanessa, porque nós precisamos... Olha, um exemplo do que é importante estar na igreja. Veio agora no meu coração esse exemplo muito forte. Certa vez eu estava dirigindo um momento de oração e o Senhor me levou, né, na igreja, eu estou na igreja. Eu estava fazendo esse momento de oração e o Senhor me levou ao perdão, que as pessoas refletissem um pouco sobre a sua vida e perdoassem. Reconhecessem que o erro que o outro fez na sua vida, que ele magoou, ele tem uma história por trás disso, não é? E que Deus estava ali para reconciliar. Então, procure virtudes no outro. Encontre um pouquinho de ponto positivo. E se não encontra nada, encontre a Deus, porque Deus ama esse que você não consegue amar. E a gente foi trabalhando o perdão dentro dessa realidade cristã, né? Acreditando de que para Deus não tem distância, né? E ali terminou o nosso encontro de oração e fomos embora. Na semana seguinte, na sexta-feira, no nosso grupo de oração, hoje é quarta-feira, né? Eu esqueci de me apresentar, tem gente que não me conhece, né? Eu sou da Renovação Carismática, o nosso grupo de oração é na Igreja de Santana, aqui em Nazaré, né? Participo também do Encontro de Casais com Cristo, sou casado, né?
pai de 3 filhos, 6, porque 3 já está no céu e 3 está aqui. E dentro da igreja tem esse trabalho de evangelização, e é nesse trabalho de evangelização que eu faço muito dentro da igreja, por isso eu falo com propriedade da importância de estar na igreja, porque eu vejo como a igreja é importante para que a minha família possa hoje, eu possa usufruir de uma educação que eu dei aos meus filhos, porque foi toda uma base na igreja. A sortuda que eu falei, foi na igreja que ela, né, minha esposa, que ela me leva para a igreja, me leva para os jovens. Então, toda essa realidade de igreja, né? Então, eu falo muito da importância da igreja porque eu vejo dentro dela o quanto Deus age. Então, eu estava ali na igreja, fazendo esse momento de oração, tá? Na sexta-feira seguinte, voltamos, então, para o grupo de oração. Aí uma jovem pede para dar um testemunho. E ela diz assim, olha, eu voltei aqui para agradecer, porque a primeira vez que eu vim ao grupo de oração foi na sexta-feira passada. Me falaram do grupo, eu tive curiosidade e vim. Chegou aqui, vocês falaram do perdão. E eu saí desta igreja incomodado, porque eu precisava encontrar meu pai para pedir perdão. Eu entendi meu pai a partir do que vocês falaram. E ela disse, eu fui encontrar o meu pai. Tivemos um encontro, eu abracei, foi um encontro muito feliz. Na terça-feira, sexta-feira, ela teve esse encontro lá no grupo de oração. Eu não me recordo se ela encontrou com o pai no sábado, no domingo ou na segunda, eu não me lembro, eu não sei se ela chegou a falar. Mas ela falou que na sexta ela teve lá, depois ela procurou o pai, e na terça-feira o pai teve um ataque fulminante e morreu. Veja o que Deus é capaz de fazer. Veja a importância de você estar em comunidade. Não é? Deus, começávamos no início dizendo, Deus não precisa de nós, mas quer precisar. Naquela noite, Deus quis precisar de mim para falar para aquela jovem que eu nem imaginava. Por isso que eu estou dizendo, essa live vai chegar em outras pessoas, porque Deus está mostrando para nós o que é nos usar para levar o amor dele aos outros. E na igreja é um lugar onde nós podemos testemunhar esse amor de Deus. E nós podemos testemunhar e ser testemunha desse amor. Né? Então, é o momento de a gente voltar para a igreja. É o momento de a gente mostrar a nossa fé em Deus. Dar um passo. Não, hoje é domingo, é o dia do Senhor. Eu posso ir para a missa, tem um horário de manhã, tem de tarde. Qual é o horário que eu posso ir? Eu não tenho desculpa para dizer, porque tem vários os horários. Não é? Claro que eu preciso ir com gel, eu tenho que ir todo cuidado, mas eu não posso me afastar da fonte, daquele que vai me dizer o caminho no meio do mar, daquele que vai ser a minha lanterna na escuridão. Não é? Eu recebi um testemunho de uma pessoa esses dias, que ela dizia que nessa pandemia, um parente dela, não sei se foi o pai, faleceu. Né? E ela agradecia pelas reflexões do Evangelho. E ela dizia assim, nós estamos muito tranquilos, nós rezamos muito, mas ele partiu para o colo do pai. Mas a doença dele uniu a família. Todos juntos, que depois que ele partiu, nós permanecemos juntos. Então, Deus tira um bem daquilo. Então, com certeza, pela fé, ele está em Deus, para a eternidade, para onde nós vamos. E eles puderam perceber que a oração deles não foi em vão. Então, muitas vezes a gente reza. Ah, mas eu não consegui isso porque Deus tem algo melhor para você. Reza, eu não consegui isso porque isso não era bom para você. Teve uma jovem, padre Schuster, é um padre muito bom, ele faleceu, e ele disse que uma jovem chegou para ele e disse, padre, eu quero estudar, eu quero ser médica. Ele disse, estude, ele chamava assim de indivíduo, sabe? Estuda indivíduo. Todo mundo ele chamava de indivíduo, achava engraçado ele chamar assim, indivíduo, ele não chamava pelo nome, não. Indivíduo, você quer ser médica? Estude. Ela disse, está certo, ele disse, ó, estude, vá para a missa, continue na igreja, que você vai passar. Ela tinha um grupo de pessoas que não eram de igreja. E ela fez tudo certinho. Não deixou a igreja, tinha o seu tempo de oração, estudou bastante.
Aí eu te pergunto, Vanessa, ela passou no vestibular para medicina? Passou, tenho certeza. Perdeu, Perdeu? perdeu. E Ah, alguma das colegas, dela passou. Ela vai para Padre Schuster e diz, ô padre, o senhor disse que era para eu ir para a igreja, para ir para a missa, para rezar. Eu fiz tudo, padre, e perdi. Ele disse, volte para a igreja, volte para rezar e faça seu vestibular de medicina. E foi embora. Ele disse que uns 8 anos depois, 7, 8 anos depois, ele volta àquela cidade para dar uma palestra. Ele disse que está tomando um cafezinho num restaurante, alguma coisa. Aí vem aquela criança aquela jovem com uma criança no colo. Né? Está me ouvindo? Agora sim. Mas chegou a ouvir a história? Será que cortou alguma coisa? Ele voltou 7 anos depois para dar uma palestra. E aí cortou para mim. Pronto. Quando ele volta 7 anos depois, naquela cidade, para dar uma palestra, ele está no barzinho tomando um café, aí vem uma jovem com uma criança, aí chega para ele, padre, ele disse, eu não estou lembrado de você não, de vida, quem é você? Ele falava assim, dessa linguagem, né? Ela disse, padre, você não está lembrado de mim, não? A menina que queria fazer o vestibular para medicina, que falou com o senhor, aí ele parou, que perdeu, e eu disse para estudar de novo, ela disse, foi, padre. Ela, e aí, minha filha? E aí, indivíduo? Ela disse assim, padre, no ano seguinte eu passei em medicina. E na sala que eu fui estudar, eu conheci uma pessoa religiosa, uma pessoa da igreja. Eu me casei com ele. Ele é médico e eu sou médico e nós temos um filhinho. Deus não queria dar para ela somente um curso de medicina. Deus queria dar para ela também um marido, uma família. Você entende? Isso é bonito, isso é fé. É você andar com essa lanterna sabendo que ele está te levando. É a bússola no meio do mar que te diz a direção a seguir. Mas aonde você vai conseguir isso se não na igreja, que tem um padre que absolve os nossos pecados, em nome da igreja, em nome de Jesus, não é ele, mas é a igreja, é Deus que faz realizar ali através dele. É a Eucaristia que nos dá força. Olha, que bonita a história de São João Paulo II. Mas aonde ele encontrava força? Na Eucaristia. Só aproveitando aqui, Giovanni, desse depoimento, né? Que eu até falei, acho que ela passou, né? De início eu imaginei que ela tinha passado logo. E aí me fez refletir quando você contou o desfecho daí que ela passou no ano seguinte, que ela conseguiu a família dela, de que, mais uma vez, Deus nos mostra que nem tudo vai acontecer no nosso tempo, da forma como gostaríamos, mas que Ele prepara o melhor para nós. Que pode vir depois, que pode demorar, que pode ser árduo, que vamos enfrentar dificuldades, desafios, mas que isso não deve nos fazer esmorecer, né? Questionar Deus. Temos que nos manter firmes na fé. Tem um irmão aqui compartilhando da homilia de hoje, de que nós devemos permanecer firmes na fé, no compromisso com Deus. Então, realmente, esse depoimento aí me trouxe muito à tona isso, né? Mais uma vez, Deus mostrando aí pra gente. O tempo é o tempo de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Dele, nós não devemos nos distanciar, né? Não devemos nos distanciar e não devemos discutir com Deus. Sim. Se nós confiamos, isso é fé. Fé é acreditar, não é? Se Deus diz que é para eu fazer, eu faço. Se a resposta não veio, é porque Ele sabe o motivo. E quanto mais eu acredito em Deus, mais Deus me faz ver o poder que Ele tem e o amor dele por mim. É isso que é importante. Nós precisamos... Olha, tem uma historinha que eu gosto de contar, porque eu vejo assim, a fé, quanto mais intimidade eu tenho com Deus, tá? A palavra de Deus está aqui. Quando eu vou abrir a palavra de Deus, eu preciso ter uma expectativa. O meu amado vai falar comigo. Ele tem uma resposta para mim. Eu preciso conhecer a linguagem dele. Eu peço ao Espírito Santo e rezo. Aí eu rezo. Aí eu não entendi nada.
engano seu. Continue lendo. Porque vai chegar um momento em que você vai precisar de uma resposta. E a resposta que Deus colocou no seu coração hoje, muitas vezes é para você usar daqui a não sei quantos anos. Então a gente não entende, mas o que eu entendo é essa palavra aqui é palavra de vida que ele está me dando hoje. Eu preciso acreditar nessa palavra. Né? Então é Deus que fala comigo no meu quarto, mas é Deus que quer falar comigo na igreja. Nós não podemos fugir disso. A igreja não é uma invenção do homem, é um desejo de Deus. Jesus andava nas sinagogas. Ele não chegou e disse, não, agora não, a sinagoga é o lugar, hoje é a igreja. Maria foi levar Jesus no templo. Jesus vai chamar os 12, né? Aqueles 12 que ele escolheu, um traiu, mas ele vai escolher um deles para dizer o que? Olha, você vai ser o chefe, você vai ser o líder. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então essa igreja construída por Jesus foi construída pelo sangue dele. Na cruz, Jesus derramou seu sangue, que é a Eucaristia. A água que sai do seu coração é o batismo. Então, no batismo, eu me torno parte desse corpo místico, onde ele é a cabeça e eu sou o membro. Você é membro. Esta é a igreja. A igreja tem uma história de pessoas que morreram acreditando nela. Nós hoje precisamos também morrer por Jesus, por amor a ele. Nós precisamos fazer como esses atletas estão fazendo, largando tudo por um título. Nós precisamos largar tudo por um título maior. E esse título maior é a vida eterna. Esse tempo passa. As rugas chegarão. As rugas vão chegar em Vanessa. Não tem plástica que vai fazer com que você fique bela como está hoje. Tão bela como você está hoje, você não vai ficar para todo sempre. Mas a sua alma pode cada vez mais resplandecer dentro de você. Mesmo que as rugas cheguem, mas você vai estar brilhando, vai estar com uma alegria, vai estar fazendo as coisas com alegria, vai estar sempre transbordando uma alegria. Danilo vai olhar em você essa beleza física que hoje ele lhe atrai, mas ele vai construindo com você um novo tempo, que é esse tempo novo de uma mulher nova, de um homem novo, que só vai ser reconstruído dentro da igreja. Se nós não estivermos na igreja, sozinho é difícil. É impossível. E foi lá que conheci, hein? Também foi no grupo Tá de vendo? jovens. Pois é. Então fica aí os jovens, né? Ah, não, mas os jovens precisam entender isso. Jovens precisam conquistar jovens. Até onde vai a nossa missão? Em todos os lugares. Nós não podemos discriminar ninguém. Todo mundo é amado por Deus. Mesmo aqueles que não é da igreja, que não participam, mas nós precisamos mostrar para eles a beleza. Não é? Hoje eu gosto muito de fazer esse trabalho de situação de rua, né? Com as pessoas em situação de rua. Na semana passada nós saímos, chegamos debaixo de um viaduto e aí levamos alimento para eles e eles disseram, olha, nós não precisamos de cobertor não. Cobertor nós temos. Agora nós precisamos de alimento. Aí dei o alimento para ele e disse, aqui a gente não briga. Aqui nós somos uma família. Ali o nosso fogão. Naquela hora nós estávamos ali como igreja. Nós estávamos como igreja. Eu não preciso saber que igreja ele é, eu preciso mostrar a Deus nas minhas atitudes. E aí, quando eu falava com ele, ele virou para mim e disse assim, eu estou lembrado de você. Eu disse, como? Ele disse, você passou aqui uma vez e me deu R$ 5 para tomar um café. Aí, quando ele falou aquilo, eu olhei para ele e disse, meu Deus do céu, tem mais de um mês. Eu estava fazendo uma caminhada, passei, digo, aí, mas tudo beleza? Como é teu nome e tal e tal? Ele, tu dorme aí nessa casa aí? Ele disse, eu digo, rapaz, toma aí para tomar um cafezinho aí e tal. Ele não esqueceu. Quando ele disse isso, depois eu cheguei em casa e fiquei pensando, quando Deus manda, como igreja, ir ao encontro do que está com fome, do que está com sede,
do que está nu, do que precisa fazer alguma coisa, que ele responde, ele disse àquela pessoa. No dia que aquela pessoa chegar no céu, ele vai dizer para Deus, olha a Giovanni ali, que me deu os R$ 5. Então, o que eu faço, a prática do amor, é algo que nunca vai ser destruído. Tudo passa, a beleza física, o carro que eu quero conquistar, ele vem um ferrugem e destrói. Tudo passa, mas o amor que eu faço as coisas, o amor que você faz o seu atendimento como psicóloga, isso toca nas pessoas, isso é lembrado por Deus, que ele derrama sobre você graça e vai fazendo aumentar em você a fé, e você vai ser um testemunho de Deus. Ele leva você ao encontro do outro, e a igreja se torna cada vez mais bonita, cada vez mais bela. Nós não podemos sair como igreja para julgar ninguém por causa de cor, por causa de opção sexual. Nós não estamos para julgar. A igreja, nós, como igreja, como pessoas, temos que levar o amor de Deus. Cabe a Deus julgar porque Ele conhece o coração. Eu não posso chegar na igreja porque a igreja está aqui, chegou aquele é meu irmão, eu abraço. Aquele que está com um pecado X ou outro, não deve estar e criticar, porque uma igreja onde eu vou participar para criticar, não é igreja. A igreja que nós somos chamados a participar é para viver o Evangelho. E viver o Evangelho é buscar em Deus essa graça. Senhor, me enche do teu amor, para que eu possa transbordar nos outros. A boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de Deus, se a igreja para mim é um sinal da presença de Deus, então eu estou na igreja. Mas se a igreja para mim não é, então onde está o teu tesouro, está o teu coração. Ah, eu estou indo para a igreja? Estou, porque é o meu tesouro? Ah, mas eu não estou indo, então não deve ser tesouro, não. Porque se fosse tesouro, você queria ir. Se fosse tesouro, você largava a novela para ir. Se fosse tesouro, você largava o sono porque tinha que ir. Você está deixando as coisas, a coisa necessária para as coisas desnecessárias. Uhum. Aí vem as prioridades, né, Giovanni? Que às vezes, de fato, a correria, o dia a dia, as inúmeras atribuições que temos acabam nos tomando, o mundo nos toma, e se a gente de fato não enxerga Deus, a igreja, como tesouro, a gente se distancia. E a nossa proposta hoje na live é justamente convidar os nossos irmãos aqui presentes, jovens, adultos, para voltar, para, né, voltar de fato, assim, de se aproximar de Deus, do serviço, da oração. Deus quer, Deus precisa, Deus chama o tempo inteiro, Ele está convidando a gente, né? Então, eu acho isso super importante e vale lembrar também de um pouco do que conversamos aqui, que ficou em meu coração, é que de que sair é saudável, né? Um restaurante, um barzinho, uma praia, né? Todo mundo com seu protocolo, com seu álcool gel, com sua máscara. Na igreja também. E por vezes investimos o nosso tempo nesses outros espaços do mundo que são bons, né? Mas que não suprem uma falta que na igreja a gente pode conseguir suprir. Por vezes, nos colocamos em situações, nos expomos a riscos que se estivesse mais perto de Deus, se estivesse de fato voltado para Deus, confiado e entregue, não seria desse modo, não seria dessa forma. Então não é sobre comparar um com o outro, mas entender que há tempo para tudo, né? Mas que sem Deus nada é possível. Há um tempo para chover, há um tempo para plantar e há um tempo para colher. Se nós queremos colher uma vida saudável, nós precisamos estar na presença de Deus. É Ele que vai nos orientar, é Ele que vai nos mostrar o caminho. Isso não é fanatismo, não. Isso é ser inteligente. Isso é usar a razão. Porque se nós usarmos a razão, nós vamos perceber claramente que nós não somos nada. A pandemia nos mostrou isso. Uhum. Estávamos aí cheios de planos porque ia começar um ano. Tem 2 anos e a gente perdeu tudo. Quem tinha dinheiro não podia ir para o hospital particular porque estava tudo cheio. Não é? Então, foi uma realidade para que a gente parasse um pouquinho para pensar quais são os valores. Teve uma pessoa que saiu do hospital e ele disse assim, eu tive que pagar para receber um ar que eu respiro. E eu tinha esse ar
sem precisar pagar nada. Isso é para nos chamar a atenção. Será que vale a pena nós continuarmos deixando Deus de lado e se preocupando com todas essas coisas que muitas vezes são necessárias, mas que nós estamos dando um valor maior do que deveríamos dar? Qual o tempo que eu tenho dado para Deus? Ele me dá 24 horas. Dessas 24 horas, quanto tempo eu paro para conversar com Ele? Ele me dá 7 dias. Dos 7 dias, pelo menos o domingo, eu tiro um dia. E desses dias, eu tiro uma hora e pouca para ir para participar da missa. E se eu vou para a missa naquela preocupação, eu vou, mas eu vou procurar esse padre que termina mais cedo, eu não estou indo participar. Eu preciso ir com desejo de dizer, Senhor, eu aqui estou. Quando o padre diz, o momento do perdão, é aquele momento que eu reconheço a minha fraqueza. E eu me coloco diante de Deus, me perdoa, não fui um bom esposo, não fui um bom pai, não fui um bom amigo, me perdoa. Oremos, Senhor, é que eu entrego a minha semana, o meu dia, o meu casamento, e paro para ouvir a palavra, porque essa palavra vai trazer algo para a minha vida. Paro para ouvir a homilia, porque Deus vai falar comigo. Agora é a Eucaristia, eu recebo Jesus, Ele vai se tornar um comigo. Me ajuda, Senhor, eu quero voltar para casa melhor do que o que eu cheguei. Ah, mas eu não posso receber a Eucaristia por algum motivo. Recebe espiritualmente, Deus te ama. Dá ele, diga a ele, eu quero, mas não posso, mas eu desejo estar contigo. Não é? E aí vem aquele momento da oração, que a gente vai pedir um pelo outro, a igreja, olha a importância da igreja junto, um pedido e todo mundo dizendo, nós queremos que isso se realize. Né? E aí no final vem aquela bênção, e aí nós saímos para dizer, agora eu sou igreja. Olha que beleza! Uma hora e meia, eu volto novo. Né? Então é isso, irmão. É isso, Vanessa. Ai, que bom, viu? Que maravilha poder compartilhar um pouquinho. Ô, Vanessa, é só para. Já está terminando, mas eu queria só partilhar uma coisa contigo aqui. Tá. A importância também desse meio de comunicação. Né? A igreja é importante está, mas Deus usou desse meio para chegar até nós. Eu peguei Covid no início mesmo, onde estava aquele medo. Hoje não, a gente conhece muita coisa que não se conhecia. E eu fiquei, foi 20 e poucos dias dentro do quarto. Né? Foi um momento muito difícil. E teve um domingo que eu estava no fundo do poço, fechado, porque eu não saía de dentro do quarto para nada. Foi 20 e poucos dias dentro de um quarto mesmo, dentro de casa, batendo na porta, deixando a comida do lado, foi muito difícil. E teve um domingo que eu estava assim parado, meu Deus, ia para um lado, ia para o outro, e aí eu resolvi entrar no Instagram. E vocês estavam rezando o texto. Ai, E o Danilo estava rezando o texto. Eu também me arrepio. Quando eu vi Danilo com aquelas brincadeiras, com aquele jeito dele, eu parei e disse, o que é que eu estou vendo? Por que esse jovem está tão alegre? Que texto é esse tão alegre que ele está rezando? E eu rezei aquele texto com tanto carinho, mas eu levantei, eu fiquei, era uma outra pessoa dentro do quarto. Então, eu agradeci tanto a Deus, porque naquele domingo eu pude rezar o texto com vocês. Não é? Então, por isso que eu disse no início, eu estou muito feliz de estar aqui. E o Rony também me trouxe um grande testemunho. Aí eu fiquei tão apaixonado por vocês, né? Que eu começava a... Eu gosto de cuidar de manhã do café. Eu botava o Instagram e botava no grupo de vocês, para poder ficar ali fazendo, lavando o prato, fazendo alguma coisa e ouvindo. E aí um dia eu vi uma live de Rony e Danilo, que eu dizia, meu Deus, 2 gerações, que coisa linda, como ele passa um para o outro. Então vocês, foi para mim e é para mim um grande testemunho. Que Deus abençoe vocês e saiba do grande carinho que eu tenho por cada um de vocês, do jovem aí. Amém, amém. Carinho imenso temos todos nós. No nosso grupo mesmo de jovens, todos os dias tem o Evangelho de Giovanni Azevedo. Todos os dias, não passa. Para a gente é muito especial tê-lo aqui conosco, né? Partilhando, sabendo que foi fruto
em algum momento difícil da sua vida e tocado por nós, pelo nosso serviço aqui, pela oração do terço, por ter aceito o convite de estar aqui nesse momento falando um pouquinho sobre a sua vida cristã, sobre esse olhar difícil, olhar diante desse momento difícil que estamos vivendo, né? Porque ainda é um momento difícil, é um momento de muitos anseios, de medos, de ansiedade e outras preocupações, mas não tenho dúvida que todo o seu amor, todas as bênçãos aí derramadas, né, sobre você também será derramada por todas as pessoas que estão assistindo essa live nesse momento, que vão assistir em outra oportunidade também. Então, agradeço, que Deus abençoe, um bom finalzinho de domingo para todos vocês e muito, muito obrigada, Giovanni, por estar aqui conosco nesse momento. Fico muito feliz. Parece que deu uma travada aí, mas glória a Deus, aconteceu no final aí. Parece que travou. Eu agradeci por estar aqui conosco, desejei um ótimo finalzinho de domingo, que Deus abençoe, que lhe dê sempre força e sabedoria para continuar aí compartilhando da gente, né, do Evangelho, da palavra, dos seus testemunhos. Você, sem dúvida, é muito importante para todos nós, muito especial. Tá bom? Eu não consegui ouvir. Eu acredito que foi o meu celular aqui que travou. Mas depois você vai deixar gravado, né? Aí com certeza eu consigo ouvir, viu? Abraço. E pessoal aí que tem dúvidas, como participar do grupo de oração, acho que travou aqui. Dos nossos serviços, é só falar com a gente aqui pelo Instagram mesmo, manda um direct que nós estamos aqui com o coração cheio de amor, de felicidade, ansiosos por receber vocês. Venham aqui, jovens, adultos, são todos muito bem-vindos no nosso serviço, nos nossos grupos. Tá bom? Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, eu não vi, mas eu vou... Depois, se deixar gravado, eu vou ouvir. Parece que cortou aqui. Mas eu vou ouvir depois. Agora. Tchau, tchau.